Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. Mensagem inicial. À frente da morte. Não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque, de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro do teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo, segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Esse texto é de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, constante no livro Escrínio de Luz. Boa noite a todos. Que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe nesta noite e que as nossas mentes e corações estejam abertos para os ensinamentos e os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Hoje, na reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos comentar os itens 7 ao 10, que tem como título Mediunidade Gratuita. E esses itens estão no capítulo 26, que fala sobre dar de graça o que de graça recebestes. Kardec inicia o tema com o seguinte comentário. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade,
igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé, porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Aprender a amar como ensinado por Jesus é o nosso principal objetivo ao longo de nossa jornada como espíritos imortais que somos. Impregnar de amor todas as nossas atitudes e envolver a todos nessas vibrações amorosas é o que devemos sempre buscar. Com isto em mente, poderemos perceber o papel de destaque que a mediunidade tem neste nosso processo de aprendizado. Mas gostaria de dizer, em primeiro lugar, que todos nós possuímos, em algum grau, mediunidade. Mas como assim? Eu tenho mediunidade? Mas eu não faço psicografia. Eu não vejo espíritos. Como eu possuo mediunidade? Provavelmente, você que está nos ouvindo irá se questionar a respeito. Mas para esclarecermos esta questão, vamos fazer uma outra pergunta. O que é mediunidade? Kardec nos fornece a seguinte definição que está na parte do vocabulário da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de 1858. Mediunidade é a faculdade que a quase totalidade das pessoas possuem, umas mais, outras menos, de sentir a influência ou ensejarem a comunicação dos espíritos. Raros são os que não possuem rudimentos de mediunidade. Em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada. Em outros, permanece latente, podendo manifestar-se episódica e eventualmente. De acordo com Kardec, a partir do momento que sentimos a influência dos espíritos, somos médios e, portanto, temos, como dito antes, em algum grau, mediunidade. Lembremos que nem sempre identificamos a influência dos espíritos em nosso dia a dia, mas ela ocorre e a percebemos nem que seja de forma indireta. Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta, cuja resposta confirma o que foi dito. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Portanto, o nosso contato com os espíritos é de fato real.
e a influência deles é algo natural. Mesmo que, muitas das vezes, nos referimos ao fato como uma das seguintes frases muito comum de falarmos ou pensarmos, como por exemplo: surgiu uma ideia na qual não tinha pensado. Ou, que ideia estranha que tive. Quem por acaso já não passou por esta situação? De repente, resolvi não pegar aquele ônibus. E acredito que essa é uma das mais clássicas. Tinha alguma coisa me falando para ligar para alguém. A mediunidade não é somente aquela que produz fenômenos que observamos através da psicografia, que é a transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita pela mão de um médium, ou da psicofonia, que é a transmissão do pensamento dos espíritos pela voz de um médium falante, ou de qualquer outra que possamos presenciar. Os bons espíritos querem nos ajudar, nos apoiar na nossa jornada de aprendizado e progresso. E uma das formas que eles se utilizam é a intuição, que é uma forma de mediunidade. Através dela, muitos conselhos nos são passados e muitos alertas nos são dados. Devemos prestar bastante atenção nisso. Porém, existe a contrapartida. Da mesma forma que os bons espíritos estão dispostos a nos ajudar, dependendo de nossa vontade de aprender e progredir, existem muitos espíritos que ainda vibram na faixa da ignorância, do ódio ou da vingança, nos cobrando pelos nossos erros do passado, ou não querendo que nos afastemos dos ideais que antes abraçávamos e que hoje percebemos não mais fazer sentido diante da doutrina de amor apresentada por Jesus. E foi o próprio Jesus que nos deixou um importante alerta que bem se aplica a esta situação. É o famoso vigiai e orai, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Temos que estar atentos aos pensamentos que surgem dentro de nós, vigiando sempre e observando se é verdadeiramente bom. Se conhece a árvore pelo fruto, então, se o pensamento é bom, envolvido em amor e caridade, então é vindo de um espírito que quer o nosso verdadeiro bem e o nosso real progresso. Se ao contrário é um pensamento que inflama o nosso orgulho e egoísmo, ou que nos induz a atitudes duvidosas, então é vindo de um espírito que vibra ainda nas zonas do cultivo do ódio ou da ignorância do amor verdadeiro emanado de nosso Deus Pai. É claro que os pensamentos são misturados muitas das vezes. Temos os nossos próprios pensamentos. Nós temos a nossa própria vontade. Mas devemos tomar bastante cuidado com essas influências que vêm dos espíritos. Ou também com o nosso achar que tudo vem dos espíritos. A mediunidade é uma ferramenta que por si só não é nem boa nem ruim. Ela é como se fosse uma enxada que pode ser usada para volver a terra e prepará-la de forma adequada para o plantio, mas também ela pode ser usada como uma arma para destruir alguma coisa
ou ferir alguém. A espiritualidade superior se utiliza da mediunidade para nos esclarecer e fornecer material para o nosso aprendizado e progresso, o que muito acontece através dos livros e mensagens psicografadas pelos mais variados médiuns. Também temos o amor e o consolo sendo distribuídos através da mediunidade nas reuniões de esclarecimento, através dos passes nas reuniões públicas, nas reuniões de tratamento e em tantas outras formas que nos são disponibilizadas. Todas essas ações contribuem para o fortalecimento de nossa fé e o melhor entendimento tanto do mundo visível no qual estamos inseridos, como também deste mundo invisível que nos rodeia. Para tanto, o médium, para melhor servir, deve entender que a mediunidade é um ato de amor e de caridade, aonde o servir e o ajudar é o objetivo principal. Esse dom emprestado por Deus, e devemos bem lembrar disto, não deve e não pode ser encarado como um meio para se promover financeiramente ou pessoalmente. O cuidado com a moral, com as atitudes do dia a dia, com o pensamento, deve ser um tema constante na vida do médium. O amor não é algo que se vende. O amor é um sentimento que se doa. E a mediunidade, por ser uma ferramenta para a caridade, deve ser usada com amor e responsabilidade. E ser usada para o bem e o progresso da humanidade. Devemos lembrar o que nos foi dito por Jesus e está registrado em Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? Pois devemos confiar na providência divina. Ela está sempre a nos amparar e devemos estar atentos às ajudas que nos são dispensadas, mas que muitas das vezes, devido ao nosso orgulho e egoísmo, passam desapercebidas por nós. Os bons amigos espirituais, os nossos espíritos protetores e todos aqueles que querem o nosso bem e o nosso progresso, procuram sempre se utilizar de todas as ferramentas possíveis para nos auxiliar, mas sempre cuidando para respeitar o nosso livre-arbítrio. Vamos ajudá-los a nos ajudar, colocando o nosso pensamento numa faixa vibratória de amor e de vontade de melhorar, o que facilita em muito a nossa conexão com eles. Assim procedendo, vamos estar em contato com boas vibrações e com o auxílio que irá nos amparar nas nossas horas de dificuldade. Lembremos também que o esforço principal cabe a nós. Não devemos ficar parados aguardando que a ajuda venha até nós. Sem o nosso esforço, isto é, sem a nossa vontade de melhorar, demonstrando o nosso real interesse e nossa melhoria, é muito difícil sermos ajudados. Lembremos daquela imagem de Jesus diante da porta,
de uma casa. Não há maçaneta do lado de fora e, portanto, Jesus só poderá entrar se nós abrirmos a porta para Ele. Vamos fazer isto. Vamos abrir a porta para Jesus através de nossas atitudes para o bem, com o nosso esforço para sermos melhores, estudando, adquirindo conhecimento que nos ajudará a termos mais certeza da nossa condição de espíritos imortais em uma jornada de progresso. Só depende de nós, pois a caminhada de cada um é feita com os próprios passos. Ninguém consegue andar pelo outro. E a partir do momento que conseguimos dar o primeiro passo, fica mais fácil dar o próximo e mais perto do objetivo nós ficamos. A doutrina espírita é consoladora, pois nos traz explicações de forma simples e lógica para os problemas que assolam o mundo. A separação, por mais dolorosa que possa parecer, em virtude do fenômeno da morte, é passageira. E aquele que demos por perdido para sempre dos nossos corações, ainda vive em outra faixa vibratória, para a qual, em breve, nós também iremos. Confiemos no amor imensurável e na bondade infinita de nosso Pai, que através do nosso irmão Jesus nos acolhe em seus braços amorosos e generosos. Façamos a nossa parte e caminhemos com firmeza em sua direção, pois Ele está a se dirigir a nós. Que possamos perceber as bênçãos de nosso Pai recaindo sobre nós neste momento. Que elas possam consolar e confortar o nosso coração nesta época de grande turbulência pela qual a humanidade está a passar. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Que Deus esteja com todos. A prece da noite de hoje é dedicada a Alfredo Neves, Ana Maria Ribeiro da Silva, Anderson Pinto da Silva, Ângela Lourenço da Costa, Aurora Rosa Vilela, Bruno Mazulo, Carlota Gonçalves de Castro, Cláudia Lopes de Macedo, Deise Jacob Xavier Vieira, Dilza Pereira de Andrade, Domerina Antônia da Silva, Dorcelina Jorge Gomes, Dulce de Faria Gomes, Edmar Menezes dos Santos, Edmilson Menezes dos Santos, Eduardo Ávila Gomes, Eduardo Gama, Euclides Jorge Gomes, Fátima Marre, Fátima Proença, Fernando Marques da Silva, Fernando Marques Fernandes, Gilson de Faria Gomes, Igor Ferreira Macedo, James Duran, João Alves da Silva, Joaquim Reis, José Lucas Cruz do Vale, José Medeiros, Judite de Lima, Luciano Rafael Menezes dos Santos, Luiz Alberto Torres Blum, Luiz Moreira, Mábia Peralo, Maria da Glória Valentim, Maria de Lourdes Melo Pinto, Maria Marre Neves, Mauro Andrade da Silva, Nélio Coelho do Nascimento, Nilton de Souza Barros, Nilza Garcia Vilela Jorge, Noel Furtado da Costa Lima, Noel Martins da Costa Lima, Osvaldo Matos,
Paulo Luiz de Abreu, Pedro Valério da Silva, Robledo Mendonça da Silva, Terezinha Amélia Mendonça da Silva, Walter de Souza Pereira, Wilson Maria Jorge, Yara Furtado da Costa Lima. Também a todos os que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, aos que nem têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigados pelas palavras que aqui foram ditas e que essas palavras possam confortar os nossos corações. Obrigado, Pai, pela Sua infinita bondade, pois sempre está ao nosso lado, esperando tão somente que nós despertemos para Ti. Obrigado, Pai, por tudo. E peço, Pai, peço por todos aqueles que neste momento necessitam de uma palavra amiga, de um consolo nesses tempos tão turbulentos, mas que com certeza, com o Teu apoio, com a Tua bênção, iremos passar. Envolva todos nós, Pai. Envolva em Teu amor, em Tua bondade, em Tua justiça. E que possamos, neste momento, dar por encerrado a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.